professor Matheus Calacho, que eu já tinha iniciado, né? Ele é arquiteto de software e líder de desenvolvimento com uma carreira sólida na área de TI, possui graduação em Ciências da Computação e pós-graduação em Desenvolvimento de Software para o Web, além do MBA de Gerenciamento de Projetos com ênfase em TI, e o mestrado em Computação Aplicada pela USP. O professor Matheus é especialista em métodos ágeis, como o Scrum, e tem experiência significativa em projetos internacionais, utilizando tecnologias como .NET, Oracle e SQL Server. Desde 2005, ele atuou em diversas funções, incluindo analista de sistemas, desenvolvedor, líder de equipe e Scrum Master. Além disso, desde 2012, leciona em curso de graduação, abordando desenvolvimento de sistemas web, análise e modelagem de sistemas, banco de dados, gerenciamento de projetos e atualmente é Lead Software Engineer na Funda Amsterdã, Holanda, trabalhando com equipe B2B desde outubro de 2021. Sua função é garantir que as soluções de software atendam às necessidades dos corretores imobiliários nessa empresa. Com vocês, alunos e alunas, né, professor Matheus Calacho. Muito obrigado. Eu quero fazer um papo assim, bem leve, contando um pouco da minha trajetória. Vai ter bastante perrengue, alguns desafios, né? Mas a minha ideia é servir como motivação, inspirar, mostrar que não é fácil, mas que se você se empenhar, se você se dedicar, você consegue atingir grandes patamares, né? Com grandes objetivos. Então essa é a minha ideia, é compartilhar um pouco da minha experiência e ainda coisas que eu ainda estou fazendo, que pretendo fazer, e eu acredito que todo mundo tem as mesmas oportunidades que eu tive. Se você realmente ficar antenado nas oportunidades, realmente se você se dedicar a estudar bastante, tá? Parece que eu estou indo para o trabalho, né? Mas nada a ver. É um longo caminho até onde eu estou hoje. Então eu vou compartilhar um pouco com vocês. Um pouco mais sobre mim, né? O professor Ângelo já comentou. Eu sou natural de Ribeirão Preto. Atualmente tenho 39 anos e eu tenho aproximadamente 20 anos de experiência profissional. E profissional que eu digo assim, carteira assinada, tá? Não estou nem contando o tempo de estágio, porque desde o primeiro semestre na faculdade, lá no meu curso de bacharel, eu já comecei a estagiar, porque eu via que isso é importante para começar a entender como funciona o mecanismo de uma empresa, de hierarquia, né? Como que você conduz um projeto, você entende dos cargos e diferentes funções das pessoas no time. Então, sem contar os 4 anos de faculdade que eu estagiei durante os 4, hoje eu acumulo 20 anos de experiência profissional com carteira assinada, tá? O meu foco sempre foi como desenvolvedor. Eu entrei na faculdade gostando de computador. A partir do momento que eu comecei a me identificar dentro dessa carreira, dentro da área de TI, eu comecei, né, já com aquele passado que eu gostava de fazer sites em HTML quando eu era adolescente. Eu me identifiquei com um lado de desenvolvimento para sistemas web. Tive a oportunidade de ser professor, inclusive aqui na Helios, como eu comentei, que era um prazer muito grande para mim. E eu vou comentar sobre isso também nos próximos slides, o que é ser professor e como que você pode retornar tudo que você investiu de conhecimento para a comunidade, né? O professor comentou, eu estou atuando como gerente na empresa Funda, lá em Amsterdã, mas acredito que o meu último cargo que eu tive aqui no Brasil já era como gerente aqui em Ribeirão também. E quando eu me mudei para a Holanda, eu continuei com esse papel de arquiteto / gerente, líder de equipe. Tudo isso que eu vou apresentar para vocês, eu chamo que é uma caixinha de ferramentas, tá? Vamos simplificar aqui. Tudo é uma caixa de ferramentas que você vai adquirindo, comprando, entendendo como essas ferramentas funcionam, vai colocando na sua malinha, na sua caixinha de ferramentas, porque chega algum momento, alguma oportunidade, opa, eu sei que ferramenta que eu vou puxar da minha caixinha, eu sei que ferramenta que eu vou utilizar. E às vezes, a maioria das vezes, aliás, você tem que usar todas as ferramentas que estão nessa caixinha. É um conjunto de valores, de habilidades, ou se a gente usar o termo em inglês, um conjunto de skills que você utiliza para
do meu ponto de vista, que funciona para mim, para você ter sucesso na sua carreira e eventualmente até ter uma oportunidade de uma carreira internacional, tá? Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês é a minha experiência, é a minha vida e o como que eu utilizei essas ferramentas, tá? E espero que isso também sirva para vocês. Curiosidade é a questão de você não ser acomodado, você não aceitar, por exemplo, alguém me falou que é dessa forma, e aí eu vou fazer. Você às vezes não sabe por quê. Ou então, fulano já fez esse programa, eu vou simplesmente copiar e colar o código ou qualquer outra coisa na sua área e eu não entendo que funciona, mas eu sei que o resultado vai funcionar. Ou então, hoje em dia, vou usar o chat GPT, vou botar minha pergunta lá, ele vai me dar a resposta, eu vou copiar e colar e vou tirar 10. Ou então, no meu caso, o código eu vou colocar no meu source code, vou fazer um pull request, todo mundo vai entender que é um código maravilhoso, gerado por AI, mas eles não vão saber, eles vão achar que fui eu, e vão aprovar e vai para a produção. E eu não sei o que aquele código faz, eu não consigo explicar. Aí você está no cargo de senior, por exemplo, entra uma pessoa júnior na sua equipe, você tem que dar esse apoio, você tem que explicar para a sua equipe, às vezes, como que esse sistema funciona. Não só o outcome, né, o output desse sistema, mas como que a ferramenta, o mecanismo desse pedaço de código, por exemplo, funciona. Então, isso é a parte que eu falo que é a curiosidade, né? Você consegue resolver problemas de um modo mais eficiente e eficaz. Então, assim, é muito difícil a gente, profissionais de TI, acompanhar a evolução do mercado, a evolução das tecnologias, mas você tendo essa mentalidade, né? Então, vamos usar o que os influencers gostam de usar, o mindset. Se você tem um mindset de que eu preciso continuar aprendendo, não posso ficar estagnado, eu não posso entrar na minha zona de conforto, eu tenho que continuar me evoluindo, aprendendo, estudando. Não entre na zona de conforto, pessoal. Segundo skill, segundo valor que eu queria compartilhar com vocês é a questão de ambição. Eu nunca me conformei com assim, estou numa situação, eu não preciso dar o próximo passo na minha vida. Eu estou eu estou com um salário legal, eu estou com minha vida ok, está certo, de certa forma estável, então para que eu vou dar o próximo passo? Para que eu vou atrás de um problema, né, na minha vida se está tudo ok? Mas eu sempre fui uma pessoa muito ambiciosa. E aqui é importante tomar cuidado entre ser ambicioso de uma forma saudável e ser ambicioso de uma forma que você pode prejudicar outras pessoas, você causar um mal, porque a sua ambição está tão grande que você está atropelando as pessoas e não se importando com os seus amigos e as pessoas ao seu redor. Então tem que ter muito cuidado em como ser ambicioso de uma forma saudável. Vamos dizer assim, que quando você atinge a meta, você dobra a meta. Isso é muito bom. Eu adoro esse comentário, porque é verdade, gente. E é assim na minha vida. Eu atingi uma meta, e agora? Eu vou dobrar a meta, literalmente. Qual que é o próximo passo? É isso, gente. Então, assim, você criar um plano de, ok, eu quero estar nesse momento da minha vida, eu quero ter atingido isso, às vezes eu quero ter comprado alguma coisa, ou eu quero, não sei, alguma coisa. Eu quero estar com um conforto na minha vida, eu quero estar com um parceiro na minha vida. Então você começa a traçar metas, o que você quer na sua vida, e começa a trabalhar para atingir essas metas, é óbvio. Então, a ambição, tudo está ligado com metas, objetivos na sua carreira e na sua vida pessoal também, tá? A ambição te leva a você conhecer mais pessoas, porque o networking, né, que é uma outra palavra que influencer adora também, é muito importante, porque eu falo isso para os meus funcionários, tá? Como eu disse, eu sou gerente, então eu tenho uma equipe que eu lidero. Eles podem ser muito bons desenvolvedores, só que se eles não sabem vender o peixe deles, se eles não criam relacionamentos pessoais com pessoas e realmente conseguem apresentar o trabalho deles e convencer que eles realmente são bons, não só a mim, eles não crescem. Eu falo isso para eles, você é um ótimo desenvolvedor, mas ninguém nem sabe quem você é na empresa, não sabe o seu nome, eles não sabem os resultados que você está atingindo dentro da sua equipe. Eu tenho um papel como gerente em ajudar a promover esse trabalho, mas eu falo, galera,
faz barulho, conversa com as pessoas, faz o networking. E eu falo, faz barulho, vende o seu peixe, faz o seu self-marketing, né? Você tem que gostar do que você faz, é óbvio. É muito clichê, mas é a pura verdade. Eu não faço nada na minha vida se eu não, de novo, se eu não tenho tesão por aquilo que eu estou fazendo. Eu tô aqui agora nesse momento aqui, nesse palco, porque eu gosto, porque eu queria. Eu falei do professor Ângelo, estou indo para o Brasil, vamos fazer uma palestra, eu acho que eu tenho algo para compartilhar, eu tenho algo que talvez pode ser interessante para o pessoal, e eu gosto de fazer isso. E isso também foi um dos motivos que eu quis ser professor, porque eu gostava de passar o conhecimento, de compartilhar. Tenho certeza que você escolheu a área certa, que você realmente gosta do que você está fazendo. Paixão é mais aquela garra, aquela vontade de fazer, sabe? E com a paixão você vai ficar mais motivado, você vai naturalmente se dedicar mais ao trabalho, vai naturalmente ter mais curiosidade, vai naturalmente ter mais ambição de você querer fazer mais. Então, gostar do que faz é muito importante, tá? Educação. Outro muito clichê, né, pessoal? Todo mundo sabe, vocês estão numa faculdade, vocês sabem como é importante é investir em educação. E, no meu caso, eu fiz bastante coisa. Por quê? Eu tinha ambição, porque eu tinha curiosidade, porque eu tinha paixão, eu não estava na minha zona de conforto. Eu queria, terminei o meu curso de bacharelado. Foram 4 anos muito intensos junto com o estágio. Eu me dava 1 ano de férias de estudo. De estudo no sentido de entrar num curso de uma faculdade. Eu me dava 1 ano. Porque eu trabalhava. Então eu precisava de um tempo para respirar, para absorver, e aí focar muito mais no trabalho, tal, na carreira. Depois de 1 ano, já começava a me dar um ciricutico, eu começava a interligar, e eu falei, ok, eu preciso continuar. O que mais que eu vou fazer? Então eu fiz o curso de ciência da computação na época era chamada Faculdade Scott, hoje em dia é Estácio, especialização em desenvolvimento de software web, lá em São Carlos. Eu acabei me mudando para Campinas depois que eu terminei esse curso da UFSCar, né? Surgiram algumas oportunidades, porque eu tinha já um curso de pós-graduação, que era um polo de TI muito maior do que o de Leão na época, né, a cidade bem maior, com mais infraestrutura, então eu aceitei o desafio de vir para Campinas. E lá em Campinas eu continuei, depois de nesse período de mudança, 1 ano mais ou menos, eu ingressei num curso de MBA, só que agora era em gestão de projetos, tá? E eu tomei gosto pela área de gestão de projetos, já era algo que eu já me aprofundava um pouco enquanto eu trabalhava, né, no papel de analista de sistemas na época, já tinha alguma relação um pouco com gestão de projetos e gostei bastante do curso. E aí eu comecei a ter uma visão mais holística de um projeto, de uma empresa, então eu vi isso como uma oportunidade de crescimento e eu gostei bastante. O último grande passo que eu fiz na minha vida acadêmica foi o mestrado na USP. Meu trabalho era muito puxado porque eu fui subindo, né, de nível e quanto mais você sobe, mais responsabilidade você tem, então não era um trabalho fácil. Eu tinha muitas responsabilidades, trabalhava em tempo integral e nessa época que eu comecei o mestrado eu estava à noite aqui na Regis. Então, assim, chegou um momento na minha vida que eu tive que, infelizmente, abrir mão de uma dessas coisas. Trabalho acho que era das 8h30 às 6, eu não lembro. Mas trabalho full time, tempo integral. Saía do trabalho, passava aqui, dava aula à noite, sei lá, 11 da noite, eu não lembro. E ainda tinha que estudar. Então, infelizmente, eu tive que abrir mão de dar aula aqui para eu conseguir terminar o meu mestrado. Fui concluir só em Amsterdã. Então, assim, educação, eu investi muito, pessoal. E não é investimento só de dinheiro. Muito esforço, muito tempo. Não foi fácil. E aí, com tudo isso, né, juntando todos esses itens, foram surgindo oportunidades, como eu comentei. O meu primeiro estágio, realmente mais interessante, foi o do Banco do Brasil. Eu fiz 2 anos de estágio no Banco do Brasil. O primeiro ano foi como, tipo assim, suporte técnico, arrumava impressora, fazia essas coisas bem básicas assim da área de TI. Tá? Mas no segundo ano eu consegui uma oportunidade para o time de desenvolvimento lá no Banco do Brasil
E aí, a partir daí, como eu comentei, eu entrei na TTI, na época não chamava Travel Technology Interactive, ela virou depois desse nome, depois que ela foi comprada por uma empresa francesa, que eu vou comentar sobre isso também, que surgiram oportunidades com essa compra e eu fui beneficiado, eu agarrei essa oportunidade. Depois disso, da Travel Technology Interactive, foi quando eu fui para Campinas, eu trabalhei na CIT, depois fui para a CPFL em Campinas. Lá em Campinas foi quando eu comecei a dar aula, dei aula na Anhanguera. Aí depois foi quando eu voltei para Ribeirão e comecei a trabalhar na Com5, que hoje atualmente é uma empresa TOTUS, do grupo TOTUS. A TOTUS comprou a Com5. A Com5 já era. E aí nessa época então eu trabalhei como corpo docente da Regis. E depois eu saí da Com5 e trabalhei um tempo na SW Fest. Aí eu me mudei para Amsterdã, e isso foi em 2018, tá? E aí nessa época eu estava no mestrado, ou seja, eu tinha terminado o bacharel, a especialização e o MBA, e aí surgiu uma oportunidade de ir para Amsterdã. Eu comecei numa empresa, a primeira que era uma startup, se chamava Retailization. Depois eu fui para essa empresa que se chama Greenflux, e atualmente eu estou na Funda. Para dar um pouco mais de contexto, a Funda é uma empresa que todos os holandeses conhecem, todos os holandeses praticamente usam todos os dias. Ela é um site, eu não chamo que é um marketplace porque a gente não vende, é um site de anúncios, é um site de classificados. Todos os imóveis da Holanda para alugar, vender ou construir estão disponíveis no nosso sistema. É o site mais acessado da Holanda, faz parte da cultura da vida da Holanda você usar a Funda. Então é muito legal. Quando eu comentei com vocês que da TTI, o foco da empresa era em sistema de reserva de passagens aéreas. Por isso que chamou a atenção dos gringos, dos franceses, lá de Marselha, no sul da França, sabiam, eles queriam entrar no mercado brasileiro e tinha algumas pessoas na empresa que já estavam investindo em estudar .NET e já estavam pegando os projetos menores dentro da Sions, que virou a TTI. Quem na empresa tem conhecimento de .NET? Quem na empresa tem um inglês que poderia trabalhar com os franceses, poderia fazer um projeto junto? Eu estudei inglês a minha vida toda, vai estar em algum outro ponto do slide o quanto que inglês é importante, o quanto que inglês me proporcionou, me deu essa oportunidade, caiu no meu colo. Eu estava lá, ok, Matheus, inglês, .NET, bora para a França. Eu não tinha passaporte, eu nunca tinha entrado num avião, tá? E a empresa me escolheu, tinha já algumas pessoas que eram muito seniors na empresa, que já tiveram essa oportunidade de ir para a França e trabalhar com os franceses, ou os franceses vinham para cá e passavam uma temporada com a gente e trabalhava junto. Então tinha uma galera que era senior na empresa, assim, os caras fundaram a empresa, os caras manjavam pra caramba. E eu não era essa pessoa, eu era um profissional que tinha acabado de sair da faculdade, eu era júnior. Só que eu estava investindo em estudar .NET, que era uma tecnologia na época que ainda estava crescendo, hoje em dia já é bem maior, e eu sempre investi em inglês. Eu não sabia o que falar, eu falei, morrendo de medo, mas eu encarei, eu fui, falei, se eu não for, é uma oportunidade que eu nunca mais vou ter essa oportunidade nesse momento da minha vida, como uma pessoa júnior. Então assim, foi muito importante encarar, ter coragem, morrendo de medo, mas fechei os olhos e vou embora. Que outra oportunidade eu vou ter de vir para a Europa? Olha, era o que eu pensava na época. Né? É a oportunidade de vir para a minha vida. Preciso ir para outro lugar, vou passar o final de semana na mesma cidade que eu estou trabalhando. Fui para Amsterdã e aí foi amor à primeira vista, tá? Eu trabalhava em tempo integral, eu dava aula à noite, eu fazia mestrado na USP e a minha primeira oportunidade, assim, a minha primeira ideia que eu tive, eu preciso ajudar. Eu tive muita ajuda na minha vida. Eu não neguei ajuda, é óbvio que não, eu não consegui tudo isso sozinho. Eram das oportunidades que apareciam e eu aceitava, eu agarrava as oportunidades. E eu falei, aí eu tinha já vindo de Campinas com uma mentalidade um pouco menos interior, e eu via que bastante coisa acontecia em Campinas no sentido de meetups, de encontros, né? A gente fez 2 anos, eu tive ajuda, claro, mas a ideia foi minha, e eu e um amigo muito querido meu, a gente conseguiu conduzir isso. Inclusive o primeiro RPTecon a gente fez aqui na Regis, e foi, eu digo que foi um sucesso, porque a gente reuniu, eu não lembro quanto, mas auditório cheio, depois no coffee break, ali na biblioteca cheio
fiz uns contatos de uns profissionais de TI em Ribeirão. A gente organizou um evento com palestras nesse palco. Se eu não me engano, a gente fez 3 palestras e foi muito legal, gostei muito de fazer isso, eu vi que deu certo e aí eu quis fazer uma segunda vez e a gente acabou fazendo a segunda edição lá no Liceu Albert Sabin. Infelizmente, quando estava prestes assim, vamos pensar no terceiro, foi quando eu me mudei para Amsterdã. Um evento no Moro Lacerda com o pessoal da SWFest, evento em Nova York que eu fui com a empresa, evento em Amsterdã, são só alguns exemplos. Evento em Nova York, esse daqui eu não consigo enxergar, mas deve ser algum MIA em Amsterdã. É só para mostrar que eu não paro, eu fico atrás desses networking, de adquirir conhecimento e sempre continuar evoluindo, tá? Eu não entro na zona de conforto. Aí eu cheguei no momento, falei, porra, tinha um RPT com ainda não. Eu estou em vários meetups aqui em Amsterdã. Pô, vou fazer o meu meetup, claro, né? Então eu sou o fundador do meetup na Funda. A gente fez 4 eventos, tratando de diversos temas, aberto ao público. E eu que era o organizador, eu juntei um time, claro, para me ajudar, não fazer tudo sozinho, porque eu tenho meu trabalho, minhas responsabilidades principais, então isso era o extra, eu não conseguia fazer isso tudo sozinho. Mas a gente fez com bastante sucesso, foi uma forma que eu achei, ok, vamos continuar aquecendo o mercado, vamos continuar evoluindo juntos, compartilhar conhecimento, fazer networking, é importante. Eu gosto de fazer barulho, pessoal, não só porque eu sou guitarrista de rock, eu gosto de fazer barulho. Eu acho que é importante para a carreira. Mas mudar de país foi muito difícil, né? Na época eu já era casado, surgiu essa oportunidade, muito medo, muita insegurança. Como eu comentei com vocês, o inglês é o básico, pessoal. Sem inglês você não faz nem entrevista. E assim, eles não, né? Na Holanda, eles não pedem um certificado. Por exemplo, para você fazer o mestrado na USP, você tinha que ter o IELTS? TOEFL, que é um nível de certificação de proficiência de inglês. Existe o IELTS, que é um outro certificado também de proficiência de inglês. Mas para a Holanda, eles não pediram nada de certificação. Por quê? Você vai fazer entrevista, você começa a entrevista, você já sabe se a pessoa fala inglês ou não. Se não fala, so sorry, next time. Se eu comparar o meu inglês de agora com o inglês dessa época, a época que eu estava fazendo a entrevista, é um abismo de diferença, porque eu mudei para lá e agora a imersão no inglês é muito maior, eu só falo inglês todos os dias e agora inclusive é até difícil eu falar português, eu brinco com a minha esposa, a gente não fala nenhuma língua direito, nosso português é intermediário, o inglês talvez esteja até melhor do que o português e a gente está tentando aprender o holandês. Mas inglês, gente, extremamente importante. E eu coloco tão importante igual um bacharel, igual um curso de graduação, tá? A Holanda em si, ela é 1/3 do tamanho do estado de São Paulo. O país é muito pequeno. E a Europa toda cabe dentro do Brasil e sobra espaço. Então, todos os países, de uma forma geral, são muito pequenos. O que é muito bom porque traz esse ambiente internacional que você trabalha com pessoas do mundo inteiro, pessoas da Europa inteira, com diferentes culturas, diferentes experiências de vida e você aprende muito com isso, você socializando, você abre a sua cabeça, você quebra todos os paradigmas, todos os preconceitos que você tem, você joga no lixo, galera. Outra coisa, então isso é uma diferença muito positiva para mim. Eu acredito que tudo isso possibilitou para eu me tornar uma pessoa melhor, tá? Quebrar todos esses preconceitos que eu tinha, todos os meus viés, isso não existe. E eu ainda tenho muito a aprender, é uma evolução contínua, tá? Eu me divirto, eu tenho paixão no que eu faço, tá? Eu não só me divirto porque eu socializo, eu gosto de socializar com pessoas, e aí, não só pelo que eu falei, o lado social, eu promovo eventos na minha empresa. Eu, como gerente, eu sinto que eu tenho a responsabilidade de não só cobrar e orientar o pessoal do meu time, mas também proporcionar momentos de lazer. Então eu sempre motivo as pessoas a se divertirem no meu trabalho. Tudo isso, pessoal, eu falo com muito orgulho, como eu falei, foi muito desafiador, mas é importante ter a humildade. Como que eu posso retribuir tudo isso para uma outra pessoa, para a sociedade, para a comunidade, para um colega, para um amigo? Então, eu sempre posto, eu sempre comento, eu sempre reconheço, eu sempre agradeço tudo
né, que eu tive para as pessoas que me ajudaram. E eu acho formas de contribuir também, para dar de volta, né, para fazer o payback. Isso daqui são campanhas sociais que eu faço parte da empresa. A gente tem um grupo de funcionários aqui, a gente tem 3 pessoas, eu estou aqui. A gente coleta, por exemplo, brinquedos para fazer doação. Eu estou ali nesse grupo, tá vendo? É uma empresa a Funda tem 140 funcionários. 3 pessoas ali fazendo esse projeto de doação. Isso é uma forma que eu vejo é um pouco que eu me dedico, porque não é de graça, eu dedico meu tempo, meu esforço. Eu tenho uma responsabilidade com a sociedade, com a comunidade, para ajudar. Se eu tive também a vida, por que outros não podem ter também essas oportunidades? Então, é isso que eu vejo. A gente fez, nesse exemplo aqui, coleta de brinquedos. Comprei brinquedos, pedi para os outros comprar, cedei brinquedo para em casa, botei no porta-malas do meu carro e fui levar num lugar de doação lá em Amsterdã. Tudo isso no meu tempo, não recebi nada para fazer isso, mas eu acho importante. Recebi 0, recebi alegria. Dentro desse mesmo grupo, a gente tem na empresa o CFO, que é o diretor financeiro, ele reserva parte do orçamento, ele programa no ano parte do orçamento que a gente faz ações sociais também, mas aí é dinheiro, tá? E a gente, eu também faço parte desse mesmo grupo, eu agora esqueci o nome, mas é um grupo de ação social. A gente escolhe projetos que no mundo inteiro que a empresa vai fazer essa doação. Exemplos, se eu não me engano, isso aqui é um projeto da Nicarágua. A gente recebe, a gente tem um parceiro que gerencia o projeto, eles apresentam para a gente uma seleção de projetos, a gente avalia os projetos, a gente vê qual é o impacto, qual é o orçamento, o que dá para fazer com esse orçamento que o CFO planejou para a gente escolhe o projeto e a gente faz a doação. Então, um exemplo aqui é um projeto de construção de piso em casas, se eu não me engano, esse aqui foi na Nicarágua. Porque as casas não tinham piso cimentado, era no chão batido, né, de terra, não é higienizado, traz muitas doenças. Isso daqui são fotos reais de famílias no chão que foi feito de casas com a doação da nossa empresa de projetos selecionados pelo meu grupo de ação social, tá? Aqui faz parte também da doação de brinquedos que a gente fez. Então, isso são coisas que eu acho muito valiosas, que eu acho que é o barulho, mostra o quanto você é empenhado, o quanto você é uma pessoa. Eu tenho que ser uma pessoa boa, não vou falar que eu sou boa, não. Eu tenho que ser. Eu acho que isso traz outros valores para você crescer profissionalmente. Eu acho que você tem muito mais a atingir se você faz outras atividades, como ações sociais. Quais são os resultados disso tudo, pessoal? Como eu disse, hoje eu tenho uma carreira internacional, moro em Amsterdã já faz 6 anos, fez 6 anos agora em agosto. Como eu disse, é uma evolução cultural. Eu tinha muitos preconceitos, muitas coisas que eu não conhecia, eu quebrei todos esses paradigmas e eu acredito que eu estou me tornando uma pessoa melhor. Novos aprendizados, claro, novas oportunidades, mais estabilidade. Aqui eu acho que é mais no sentido de economicamente. A economia da Holanda é uma economia mais estável do que a economia do Brasil, né? Em relação também ao euro, né? Uma moeda muito mais forte do que o real. Então, isso traz alguma estabilidade para mim e para minha esposa. E um fator que as pessoas me perguntam, Matheus, qual que é a principal diferença entre Brasil e Holanda? Eu acho que eu falo parques, eu adoro parques, tem um monte de parque que eu vou para fazer caminhada, que eu vou para andar de bicicleta todo mundo em Amsterdã, né? Então eu amo os parques, e não é parque tipo igual Carlos Hayek, não, é parque grande, que você passa horas caminhando de uma ponta a ponta. E com bastante vegetação, animais, etc. Mas o fator que eu acho mais impactante é a segurança. Eu já fui assaltado no Brasil, já fui assaltado com arma, já tentaram me assaltar em outras situações, meu carro já foi aberto diversas vezes. Lembrando que eu falei da caixinha de ferramentas, eu comentei que curiosidade, ambição, diversão, paixão, esforço, humildade e orgulho são valores que você coloca nessa caixinha. Com base na educação, você consegue aplicar esses valores de forma correta para um objetivo. E você tendo isso na caixinha, vão surgir oportunidades,
e com as oportunidades você vai colher os resultados. Isso é um resumão da caixinha de ferramentas. Quais são os próximos passos? Eu não sei. Eu estou no momento agora que eu gosto muito do meu trabalho, eu ainda não tenho intenção nenhuma de sair, eu acho que o meu papel na empresa é muito significativo, importante, eu acho que eu contribuo, eu adiciono valor na empresa, eu gosto da empresa, como eu disse, é uma empresa muito excelente na Holanda. Gosto do meu papel, eu estou naquele momento de que eu atingi a meta e ainda preciso pensar o que é o dobrar a meta no momento. Então, não tenho próximos passos, o que eu tenho certeza, eu estou feliz de onde eu estou, amo Amsterdã. É isso aí, pessoal, vamos abrir agora para algumas perguntas.